Bom, uma circunferência, ela nada mais é do que o lugar geométrico dos pontos de um plano que estão a uma mesma distância r de um ponto C fixado chamado centro da circunferência. Tá bom? A gente já tinha falado previamente, mas essa é a definição de circunferência. Isso significa que se um ponto qualquer P se movimentar sobre essa circunferência, suas coordenadas irão variar, obviamente, né? A posição deles no plano varia, então suas coordenadas também variam, mas a distância desse ponto P ao centro da circunferência será sempre igual à medida do raio. O mais interessante é que essa definição gera uma curva fechada. Por obrigatoriedade, a circunferência, por maior que ela seja, ela vai ter que ser uma curva fechada. Uma hora, o ponto que você começou, ela vai ter que se encontrar com um ponto final. Tá? E você tem que todo aquele caráter cíclico. Bom, vamos colocar essa circunferência nesse plano cartesiano que está aí. Você tem os eixos x e y. Então aqui você tem o centro com coordenadas xc e yc, né? Logicamente coordenadas x do centro e y do centro. E aqui um raio que, obviamente, por ser uma medida, é sempre maior que zero. Tá? Então, a partir dessas duas informações, as coordenadas do centro no plano cartesiano e a medida do raio, eu tenho que saber deduzir essa equação a partir da fórmula da distância entre dois pontos. Então, eu sei que a distância de um ponto P qualquer aqui da minha circunferência, vamos colocar aqui, P, x, y. Tá? Então, a distância desse ponto P até o C é sempre igual a R. Então, usando as coordenadas, eu sei o seguinte, a distância de P até C é x menos a coordenada x do centro ao quadrado, mais y menos a coordenada y do centro ao quadrado. Essa daqui nada mais é do que a definição da distância euclidiana entre dois pontos no plano. Se você não se lembra dela, temos uma aula inteiramente dedicada a definir essas relações básicas, né, essas ferramentas básicas no plano cartesiano. Tá bom? Vou deixar linkado aí na descrição para vocês também. E o mais importante é que essa distância, então, tem que ser igual à medida r, que é o tamanho do raio. Né? Bom, elevando ambos os lados ao quadrado, você vai sumir com essa raiz e vai aparecer um quadrado aqui. Que é exatamente o que nós temos. Ó. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r quadrado. Essa equação talvez seja a equação mais clássica para descrever uma circunferência no plano. Ela é chamada de equação reduzida da circunferência. Bom? Bom, como já dito antes, só para reforçar as ideias aqui, x, c e yc são as coordenadas do centro e r é o nosso raio da circunferência. Então, perceba que a nossa equação reduzida da circunferência ela é dada dependendo apenas da medida do raio e das coordenadas do centro. Tá? É importante também dizer o seguinte, circunferência refere-se apenas à fronteira dessa região delimitada. Então, você tem o lugar dentro, fora e na fronteira. Tá? Então, essa curva ela é só a curva, não tem a área. Né? A gente sabe que a medida da circunferência é igual a 2π vezes r. Perceba que isso daqui não vai se alterar quando você vem para a geometria analítica, porque ele depende apenas do r. Ok? Ótimo. Bom, alguns exemplos aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Tá? X menos 1 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 9 significa que você tem aqui x do centro igual a 1, y do centro igual a menos 4, porque você teria y menos 4. Então, fica aí y mais 4. Então, a sua coordenada do centro dessa circunferência seria 1 e menos 4. Tá? E como 9 é igual a 3 ao quadrado, o raio é 3. Ok? Bom, todos os pontos que satisfizerem essa equação, eles vão ser pontos dessa circunferência. Por exemplo, o ponto 4 menos 4, ele vai pertencer, porque 4 menos 1 ao quadrado mais menos 4 mais 4 ao quadrado é igual a 9, porque aqui vai dar 0 e aqui vai dar 3, e 3 ao quadrado é 9. Logo, esse ponto está, né, na curva
é dada a partir do ponto 1, 4, onde todos os pontos têm distância 3 desse ponto. Mas a origem do sistema, que é aquele ponto que tem coordenadas 0, 0, não pertence à circunferência. Por quê? Porque na hora que eu substituir as coordenadas desse ponto na equação, eu vou ter 0 menos 1 ao quadrado, que dá 1, mais 0 mais 4 ao quadrado, que dá 16, porque 4 ao quadrado, ou seja, 17, que é diferente de 9. Além disso aqui, né, a gente tem a informação que 17 é maior do que 9. Eu posso afirmar para você, a gente vai descobrir isso mais para frente, que esse ponto ele está fora da região delimitada para a circunferência. Tá? Ele não está interno, ele está externo à circunferência. Mas só para ir dando uma ideia do que a gente vai ver mais para frente. Um outro exemplo, eu tenho aqui uma equação x² mais y² igual a 25. Perceba que só dessa equação eu já sei que ela é x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é o 25. Então eu já sei aqui que o centro é o ponto 0, 0, ou seja, a origem, e o raio é 5. Isso sem ler nada do nosso exemplo. Então, aqui você tem uma ilustração dessa circunferência. Você tem o ponto B, que é o ponto menos 3 e 4, que vai pertencer à circunferência. O ponto A, que é o ponto 3 e menos 4, que também vai pertencer à circunferência. Perceba que existe aqui uma simetria entre as coordenadas desse ponto, isso é bem interessante de observar. Logicamente, isso acontece porque o centro da circunferência está na origem do nosso sistema. Além disso, nós temos aqui o nosso ponto C, né, que é o centro, e o nosso ponto D, menos 1, menos 2, que ele não está na circunferência, ele está interno à circunferência. Isso me diz que a distância de D ao centro é menor do que 5. Por quê? Porque é menor do que o raio. Perceba que para você sair do centro e cruzar a circunferência, essa distância tem que ser maior do que o raio. Tá? Então, aqui a gente já começa a ter algumas ideias de posição relativa entre o ponto e a circunferência. Tá bom? E é exatamente o que a gente vai falar nesse exemplo. Ó. Então, ó, essa equação é de uma circunferência com o centro na origem raio 5, a gente também tinha concluído isso. O ponto A pertence a ela, só substituir na equação que você vê. Já o ponto D, ó, atenção aqui, ó, já o ponto D, menos 1 e menos 2, ele não pertence à circunferência, porque quando você substitui na equação, você tem um valor diferente de 25. Tá? Ou seja, as coordenadas desse ponto não verificam a equação da circunferência. Notemos que tomando o ponto B, menos 3 e 4, né, pode pensar que ele seria um ponto oposto. Você obtém ele multiplicando o ponto A por menos 1, seria isso? Bom, uma forma de você perceber isso que eu estou falando é o seguinte. Existe um vetor aqui, ó, o vetor CA. Certo? Perceba que o vetor CB é exatamente o vetor oposto ao vetor CA. Logo, como a origem dos dois vetores é a origem do meu sistema, as componentes do vetor elas são equivalentes, né, são as mesmas das coordenadas dos pontos A e B. Tá? Bom, isso significa então que eu posso pensar que numa circunferência você tem um monte de vetores que são opostos uns aos outros, sendo que todos eles têm origem no centro da circunferência. Isso é bem interessante da gente observar e lembrando que na nossa lista de exercícios sobre vetores, eu faço um exercício muito parecido com essa ideia. Tá? Lá, inclusive, a gente fala, a gente dá uma ideia de como vai ser aí as equações paramétricas da circunferência com centro na origem. Tá bom? Bom, obviamente o segmento AB, que é o segmento que começa no ponto A e termina no ponto B, é o diâmetro dessa circunferência, né? Então esse segmento é o diâmetro, cujo ponto médio vai ser evidentemente o centro da circunferência, são aí propriedades da geometria clássica que permanecem aqui na geometria analítica. Bom, era isso, uma longa aula aí sobre circunferência. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha te ajudado. Se você gostou, peço que você apoie o nosso projeto. Você tem 3 formas de fazer isso. Você pode curtir essa aula,
compartilhar com seus colegas, se inscrever no canal. Ou se você ainda quiser apoiar ainda mais a gente, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Todo esse dinheiro é revertido para a manutenção do site no ar e para a manutenção do canal. Tá? E na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como das aulas sobre geometria analítica no plano que foi dada até agora, tá bom? E também os links dos livros pertinentes ao tema dessa aula, tá? Lembrando que você pode deixar suas dúvidas aí nos comentários ou então entrar em contato conosco pela seção de contatos lá do nosso site, tá? O link do site na descrição, tá ok? Então era isso, abraços e até a próxima aula.